Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso tópico 2, design e construção de fazendas marinhas, e vamos iniciar a parte de sistemas flutuantes, uma das partes que eu acho mais interessantes. Então, nós vamos ver algumas informações gerais com relação aos cultivos em gaiolas, tá? Então, o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo, de espécies marinhas, tá? Em estruturas flutuantes, eles elevaram o potencial da aquicultura, antes restrita apenas aos sistemas de terra. E nós temos duas grandes vantagens em cima do uso dessa tecnologia dos sistemas flutuantes, que são, primeiro, as limitações quanto ao substrato impróprio para o cultivo vão ser superadas. Então, uma vez que eu tenho uma gaiola flutuante, independente de o substrato ser lamoso, de ser calcário, de ser um buraco sem fim, a gente não interessa, interessa aquela extrato de coluna d'água onde nós vamos estar com os nossos peixes, tá? Segundo, nós vamos ter um melhor controle de predadores. Nós vamos ver que dependendo do tipo de estrutura utilizada, seja uma gaiola, seja um aquapod, nós vamos ter diferentes níveis de segurança com relação à parte de predação. Tanto de predadores como moças, lontras, tubarão, leão marinho, que são animais que estão na água, quanto de pássaros, como nós vamos ver mais à frente. Então, pessoal, nós tivemos os dois grandes desenvolvimentos do ramo de cultivos suspensos, a partir da onde? Do Japão. Por que será que teve do Japão? Por conta, pessoal, das limitações geográficas que existem lá. É uma ilha, tem muitas interações vulcânicas, então terrenos amplos, com topografia com baixa inclinação, não são abundantes. Então, naturalmente, os japoneses partiram para o oceano para aumentar as suas produtividades. Então, eles tiveram aí o desenvolvimento do cultivo do Yellowtail Tuna, né, que é uma seríola, e também houve uma grande contribuição dos cultivos suspensos com o pessoal lá da Espanha, na parte de cultivo de mexilhão. Então, aqui nós vamos observar um exemplo lá dos espanhóis com o cultivo suspenso de mexilhões, né, de bivalves. E aqui nós temos o gaiolas em mar aberto, utilizado no cultivo do atum, da seríola. Então, se vocês observarem o tamanho dessas gaiolas, são gaiolas imensas, e isso não é de hoje. Essa imagem aqui, em 2000 mais ou menos, nós tivemos um encontro muito interessante com um professor que foi de fora, ainda estava na graduação, e nós conversamos e ele me mostrou essa imagem, por isso que eu gosto de trazer. E eu perguntei inocentemente, professor, como é que faz a despesca numa gaiola desse tamanho? Porque nós temos aqui muitas vezes 20, 25 centímetros de raio, de metro de raio, e nós vamos ter 30 metros de profundidade. Olha o tamanho do barco que dá suporte a essa gaiola. Ele diz, Davi, não despesca. Entra um mergulhador, seleciona os peixes que serão capturados. Então são peixes de porte maior, né? A gente tem um exemplo aqui do Yellowtail, esse peixão aqui, tá certo? Muito apreciado, com alto valor de mercado. Então, no que consiste o cultivo em gaiolas? Consiste num método de criação ou terminação, e eu vou explicar para vocês por que a gente chama de terminação, de peixes em uma unidade fechada por todos os lados, incluindo o fundo, tá certo? Feitas de rede que vão permitir o livre fluxo de água e a remoção das excretas, dos metabólitos e de sobras de alimentação. É interessante essa definição, porque existe uma terminologia em inglês chamada net pens, diferentemente das net cages, que muitas vezes é confundido. Então essas net pens muitas vezes são cercados, que são feitos ou no mar, na região próxima à costa, ou nos estuários, onde o fundo é o fundo do substrato onde vai ser feito o cultivo. Então você tem uma região de manguezal onde é fechado, um quadrado ali, e os caras colocam o peixe ali dentro, e o substrato ele vai interferir aí na dinâmica do cultivo. Os materiais utilizados inicialmente eram materiais bastante simples e muitas vezes dependia da disponibilidade diária que se tinha lá, a disponibilidade local desses materiais. Então a gente vê aqui que inicialmente eram utilizados bambus, tábua de madeira, espuma de poliestireno, tambor de combustível como flutuador, e as redes que faziam as gaiolas muitas vezes eram redes utilizadas na pesca, que eles adaptavam para utilizar para fazer seus tanques-redes. Então nós vemos aqui algumas estruturas de bambu,
Aqui nós temos um tipo de flutuador muito interessante, que é a tala de bananeira. Então aqui eles fazem seus tanque-redes aqui, ó, de bambu, poliestireno, e esse aqui o flutuador é de poliestireno, de espuma de poliestireno também. E algumas vezes eles utilizavam a tala de bananeira como um sistema de flutuador. Obviamente isso é dos primórdios dos cultivos aí dos sistemas flutuantes. Os volumes das gaiolas também inicialmente eram bem pequenos, tá? Bem como a prática desse sistema muitas vezes se aplicava apenas em áreas mais rasas. Inclusive, nessa imagem a gente está observando que o distanciamento do fundo da gaiola está apenas de 50 centímetros. Isso aqui hoje é totalmente inadequado, porque nós vamos ver que essa distância aqui mínima recomendada vai ser de quanto? 2 metros. E a corda de fundeio, né, ela deve ser longa o suficiente para permitir flutuações de nível de água, seja por exemplo de marés, seja por questões inclusive de chuvas. Então tem que ter essa pequena atenção aí na determinação do comprimento dessa corda de fundeio. Posteriormente, pessoal, os volumes das gaiolas foram aumentando, né, observando-se um padrão constante de layout das gaiolas. Então nós temos o que nós chamamos de colar flutuante, que é a estrutura superior, e a rede. Então basicamente os tanques redes de superfície, eles todos vão ter esse mesmo padrão, um colar flutuante, e esse material de colar flutuante ele vai ser bem variado dependendo também da disponibilidade na região, e as redes sendo acopladas a esse colar flutuante. Nós vemos aqui um exemplo, vista superior desse tanque-rede aqui, certo? Onde nós temos essa passarela, chamada catwalk no inglês, os flutuadores aqui, certo? Isso aqui são 4 flutuadores, passarela, toda feita de bambu, e a tela da minha gaiola. Vejam que já é uma gaiola mais volumosa, ela tem 10 por 10 por 5 de profundidade, já sendo um tanque-rede de 500 metros cúbicos. É uma área um volume considerável aí já para iniciar cultivos bem mais intensivos e com produção de biomassa bem mais elevada. A gente vê aqui algumas estruturas mais rudimentares, ó, o colar flutuante nesse caso aqui é todo feito de quem? De bambu. Nesse outro sistema nós temos um outro tipo de colar flutuante, só que nós já temos a pequena passarela utilizada aqui para a alimentação. São sistemas bem rudimentares ainda. Então as gaiolas com camadas duplas também começaram a ser desenvolvidas, tá? São considerados sistemas mais complexos, que vão possuir dupla camada de rede, muitas vezes para ser utilizado em locais onde você tinha predadores. Então se nós observarmos esse módulo de 7,2 por 7,2 e 3,6 metros de profundidade, nós temos uma tela interna, certo? Onde vai reter os peixes, e essa segunda tela aqui, ó, externa, justamente para evitar a predação de organismos aí da natureza, tá certo? As telas elas ficam em contato, tá? Do lado de fora com o colar flutuante, evitando aí a questão da entrada dos predadores. E o formato, pessoal, das gaiolas e padrão de circulação são bem variados também. As gaiolas podem ter formatos bem variados e gerando custos também de construção proporcional ao seu formato. Então, nós vamos pegar 4 modelos de gaiola: uma redonda, uma quadrática, uma hexagonal e uma retangular. Todas elas, reparem que têm a mesma área, 16 metros quadrados. Aqui nós vamos ter melhor aproveitamento do seu perímetro, vai ser a redonda com 14,2 metros de perímetro. A quadrada, ela já vai estar com um perímetro um pouco melhor, né, 16 metros de perímetro, como se nós tivéssemos aqui 4 metros de lado. A gaiola hexagonal para a mesma área vai ter 17,2 metros e a retangular 20 metros. Então o que é que isso quer dizer? Semelhante ao que nós vimos na construção dos viveiros, quanto maior o perímetro da gaiola, maior vai ser o custo de construção da mesma. Em relação ao padrão de circulação dos peixes, nós temos que imaginar que cada uma dessas gaiolas vai estar recebendo os peixes. Eles têm uma movimentação bem padronizada. Então,
Levando em consideração que na natureza eles têm um padrão circular de movimentação, quando a gente joga esses animais dentro da gaiola, nós vamos observar que a gaiola do tipo redonda, ela vai ter um menor desperdício de área, ou seja, o animal ele vai frequentar toda essa área aqui, tá certo? Durante a sua natação diária. Já a gaiola quadrada, ela já começa a ter essas áreas mortas de movimentação, certo? Não sendo tão eficiente no seu uso. A hexagonal já tem uma área morta um pouquinho menor. Quanto mais o polígono ele for se aproximando do redondo, melhor vai ser a sua área. E o retangular, a gente não precisa nem dizer, né, que é o que vai ter maior desperdício de área, tá, durante o padrão de circulação dos peixes. E com relação ao padrão de circulação da água, nós vamos observar também diferenças significativas entre a gaiola quadrada e a redonda, né? Então aqui nós estamos vendo uma perspectiva, né? É tipo um cilindro, e aqui nós estamos vendo de cima a visão de como é que se dá a circulação da água. Então na hora que você tem uma corrente de água, que ela acerta uma gaiola redonda, ela vai mais facilmente, por conta da melhor hidrodinâmica, contornar a gaiola. Já a gaiola quadrada, né, quadrilátera, a corrente ela acerta na frente da gaiola e vai ter maior resistência ao passar. É igual você comparar uma Ferrari na estrada, que ela tem toda uma aerodinâmica cortando o ar, e um Fiat 147. Quem é que tem maior resistência ao ar? O Fiat. Então, nesse caso, o nosso Fiat, que é o retangular, ele vai conferir maior resistência às correntes, fazendo com que a água passe mais efetivamente por dentro da gaiola. E aí eu pergunto, professor, então qual é então o melhor formato da sua gaiola? Quadrada ou redonda? A que vai conferir maior resistência à corrente de água, ou a que vai permitir maior fluidez? E a nossa resposta é: depende. Infelizmente na biologia, né, nas ciências biológicas, não existe uma conta 2 mais 2 sempre vai ser 4. Né? Vai depender de quem, meus caros? De onde você vai colocar essa gaiola. Então, se você está trabalhando em um local com alta dinâmica de água, por exemplo, uma região de mar aberto, é mais interessante que você trabalhe com quem? Com quem permite um maior fluxo de água, que permita que a água passe mais facilmente, que são as redondas. Se eu já estou trabalhando dentro de locais abrigados, grandes baías, fiordes, né, onde a movimentação da onda é menor, onde se tem correntes mais modestas, é interessante se trabalhe com as gaiolas quadradas, tá certo? Porque o fato dela ser quadrada vai oferecer maior resistência à corrente, fazendo com que aquela água troque mais efetivamente dentro da gaiola. Em compensação, as correntes nunca são tão fortes que vá prejudicar a estrutura física da gaiola. Uma vez que nós falamos das estruturas das gaiolas, formato, vale ressaltar algumas informações interessantes quanto às redes, tá? Parte fundamental das gaiolas. Então, a rede, ela vai delimitar o espaço onde vão ficar os peixes, tá certo? E o tamanho da rede é quem vai determinar justamente a biomassa que vai ser estocada. Então, o volume disponível para a estocagem vai depender de quem? Do volume da nossa rede. O volume da nossa rede nada mais é do que a área superficial, ali em contato com o colar de flutuação, vezes a sua profundidade. É recomendado, pessoal, sempre deixar uma distância mínima, como eu já falei antes, de 2 metros entre o fundo da minha gaiola e o substrato, independentemente de que tipo de substrato seja, justamente para permitir o quê? Que as correntes marinhas elas passem, tá certo? E retirem aqueles dejetos, aqueles restos de ração, não gerando uma região ali anóxica que pode vir a formar alguns gases, prejudicando aí o cultivo. Atualmente, pessoal, as redes elas são utilizadas nas gaiolas, elas advêm de empresas especializadas nesse ramo, devido à expertise necessária para produzir as redes, tá? As redes elas vão ser sempre feitas no formato do colar flutuação. Então, se você tem uma gaiola quadrada, você vai encomendar uma rede no formato quadrado. Se você tem uma gaiola redonda, você vai encomendar uma rede no formato redondo, equivalente ao diâmetro da sua gaiola. A profundidade
da rede, né, do seu tanque rede, ele vai variar muito. Mas o principal fator que vai determinar a profundidade dele qual é? A profundidade local onde vai ser implantado o tanque rede. Se eu tenho um local que só tem 10 metros de profundidade, eu não posso fazer um tanque rede de 10 metros de profundidade, porque ele vai tocar o solo. Tá? Então, primeiro ponto, a profundidade local vai definir a profundidade do tanque rede. Segundo, outros fatores que vão levar em consideração aí, fatores técnicos que vão condicionar o tamanho da sua rede. As redes, pessoal, podem ser feitas de uma grande variedade de fibras sintéticas, como o nylon, poliestireno, polipropileno. Tá? Então, o nylon ele vai ter algumas características interessantes. Primeiro, ele é mais resistente de todos. Segundo, tem a maior capacidade de carga, ou seja, tensão, segura mais tensão. E terceiro, é o que vai ter maior durabilidade. Em contrapartida, ele é mais caro e ele tem menor resistência aos raios ultravioleta. Tá certo? Mas vamos entender agora também que o número de cordões, o número do cordão utilizado na fabricação da rede, é interessante que você tenha uma noção disso, tá? Então, o número do cordão, ele é o dimensionamento do cordão que é confeccionado na sua rede. E ele vai ser expresso por dois números. Por exemplo, 210/70. O que é que esse número quer dizer? O primeiro número ele representa o peso da linha, do cordão que está sendo utilizado para a confecção deste cabo. E o segundo número ele vai refletir, ele vai informar, na verdade, o número de fibras que vão compor o cordão. Então, quando você tem cordão com um número muito elevado, comparando, por exemplo, 210/70 com 210/86, quer dizer que o /86 ele vai ter muito mais fibras formando aquele cordão. O que é que acontece? Você tem uma capacidade de tensão muito maior. Então, se vocês observarem aqui, nós temos uma corda trançada composta por inúmeras fibras. Tá? Se vocês observarem mais de perto essa cordinha aqui, vocês vão ver bem trançado e é um conjunto de fibras que vão compor este cabo, tá certo? Para uma elevada tensão aí da confecção da sua gaiola. Tanto do fio que vai compor a rede, quanto dos cabos que vão fazer as amarrações da gaiola. Uma outra característica interessante das redes está exatamente no momento em que ela está sendo fabricada. Se ela está utilizando um processo que tem nó ou que não tem nó. Então nós vamos ter malhas que vão ter nó e outras malhas que não vão ter nó, como nós observamos aqui nessa imagem. Né? Aqui nós temos o nó na fabricação da malha da minha rede, e já aqui não existe o nó. O fio ele é trançado para formar o que a gente chama de malha. Tá certo? Então, redes sem nó vão evitar injúrias nos peixes por conta da abrasão. Então, muitas vezes o peixe ele vai nadando e ele vai passando ali lateralmente na rede, e a rede que tem nó muitas vezes começa a causar algumas feridas no animal, como a gente vai ver quando for falar de beijo-pirá. Tá certo? E as redes sem nós, elas desenvolvem também menos incrustação, melhorando aí o ambiente de cultivo dos animais. O formato também e o tamanho das malhas vai ser bem interessante quando a gente estiver falando aqui com relação às nossas redes, tá? Nós vamos ter malhas aí quadradas, hexagonais, e isso não vai interferir no custo, tampouco na hidrodinâmica da minha rede, tá certo? O tamanho da malha, sim, vai ser proporcional ao tamanho do peixe que vai ser cultivado. Ora, eu não posso utilizar uma malha grande para cultivar, por exemplo, um alevino. Por quê? Os alevinos vão fugir. Então você vai utilizar malhas com tamanho proporcional ao peixe que você está cultivando. Então, quanto menor a malha, menor é a circulação de água dentro da sua gaiola, tá certo? Isso é algo óbvio. Por isso que, durante alguns cultivos, nós vamos observar que no decorrer do cultivo, com o aumento do tamanho do animal, nós vamos substituindo as malhas da rede para malhas maiores, para permitir um maior padrão de circulação de água dentro da gaiola. Tá? Quanto menor a malha, pessoal, maior será também a resistência às correntes marinhas, ou seja, tanques redes com malha muito pequena vão necessitar de um sistema de ancoragem, que a gente vai ver que chama em inglês de mooring, muito mais eficiente. Tá? E quanto menor a malha também, maior será o peso da rede e maior será o custo. Então, digamos que nós temos dois tanques redes de 16 metros cúbicos de volume. Se eu tenho um tanque rede que tem malha 13 milímetros, 13 centímetros, comparado a um tanque rede que tem malha 5 centímetros, os dois têm o mesmo volume. Só que
o tanque-rede com malha menor vai demandar muito mais material na sua confecção, aumentando aí o custo dele. Nós temos também, durante a confecção do tanque-rede, não do tanque-rede, mas das malhas, das redes utilizadas na gaiola, a fabricação das amarras para fixação dessas amarras nos tanques-redes, né, as alças de conexão para fixar a amarra no tanque-rede e para os mortos. Então, nessa imagem aqui nós observamos o tanque-rede, ele está fixado aqui no colar flutuante, e embaixo ele tem algumas alças para segurar esses pesos, para manter a gaiola toda abertinha. Semelhante a isso aqui também nós vamos observar, tá? Aqui as amarrações e aqui embaixo as alças para poder fixar o tanque-rede no substrato. E aqui a gente observa, né, de forma mais esquemática, essas ditas alças de fixação que nós já comentamos. Pessoal, então essa foi a parte introdutória dos sistemas flutuantes, tá certo? Próxima aula nós vamos continuar nossa discussão ainda nesse tópico. Nós iremos começar a observar informações quanto à seleção para implantação de sistemas suspensos, tá? Ou seja, quais são as áreas propícias, quais são os fatores que vão influenciar positivo e negativamente na hora de seleção da área, tá? E vamos ver os diversos modelos de gaiola que nós temos. Nós vamos observar vários vídeos fazendo os devidos comentários de gaiolas que são de superfície, de meia água e de fundo, e mais ou menos que tipo de produto, ou seja, de qual espécie é mais indicada para cada um desses sistemas flutuantes, tá bom? Então, novamente, aguarda aí que já tem mais aula aí para vocês. Um abraço e até mais.